computadores, tablets, videogames, a tecnologia invade a sala de aula. Para saber mais sobre o tema, você confere agora no Mais Saber. Em um mundo cada vez mais tecnológico, ainda é difícil unir essa tecnologia com a educação. Pensando nisso, a nossa repórter Lívia Molibe visitou a 38ª edição do InfoBrasil e entrevistou os principais estudiosos da temática. Quer saber o que eles disseram? Confira agora no Mais Saber. Diretora Carolina, o mundo é um mundo globalizado. Vamos lá, em termos de tecnologia, não é? A EAD está aí, inclusive a gente pode até dizer que, como a senhora acabou de citar, que antes nós precisávamos ir atrás de buscar essa educação. Hoje está de fácil acesso, né? Então hoje a própria educação vem até nós através da própria tecnologia, né? O que a senhora nos tem a dizer a respeito? Eu acho assim que hoje esse mundo globalizado a gente não podia ficar fora, né? A educação, que a gente estava muito aquém. E essa oportunidade que houve, porque assim, a ideia é que o cidadão seja conectado. Mas a gente tinha que começar por algum canto. Então, onde a gente atendia mais? Eu acredito que foi uma boa escolha, bem pensado pelo MEC, pelo próprio Ministério, que tinha que começar dentro da escola. Por exemplo, hoje com esse projeto dentro da escola, eu consigo fazer outros projetos que englobem a família dentro da escola. Por exemplo, eu aprendo com meu filho, eu trago a família com aulas com alunos da escola, os filhos ensinando aos pais. Então, assim, é uma oportunidade de deixar realmente todo mundo conectado. Qual a importância do programa Um Computador por Aluno para criar e socializar novas formas de utilização das tecnologias digitais nas escolas públicas brasileiras, né? A fim de ampliar o processo de inclusão digital escolar e promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação? Eu diria que o projeto UCA, ele é um divisor de águas no uso da tecnologia da escola. Ele traz um novo paradigma, porque até então as experiências que a gente tinha eram experiências isoladas dentro da escola, geralmente num laboratório, né? Ou experiências realizadas com grupos pequenos. E como o próprio nome do projeto diz, um computador por aluno, a ideia é que nas escolas contempladas, cada aluno, e tem mais um detalhe aí, cada professor recebe um computador. Então toda a escola passa a conviver com essa tecnologia de uma maneira intensiva. Ele tem aquilo à disposição para usar a qualquer momento que ele deseje e também para utilizar fora da escola, né? Então, a partir disso, todo o processo de ensino tem que ser repensado, tem que ser transformado para tirar o melhor proveito dessa tecnologia. Qual a avaliação dos resultados alcançados pelo programa UCA em termos de melhoria de qualidade e do aprendizado? A gente já nota assim, ganhos significativos em termos da participação do aluno, da diminuição da evasão dos alunos da escola, isso diminuiu. Em termos do aumento da procura, essas escolas que têm esses laptops, houve um aumento de procura dos alunos por essa escola. E também em termos assim, de práticas inovadoras, né? A aula sendo realizadas fora do espaço da sala de aula, a aula que é descentralizada do professor, né? Material produzido pelos professores e pelos alunos, aulas em que os alunos levam laptop para outros locais, né, fora da escola. Então isso aí são práticas que antes da chegada do laptop a gente não tinha, né? Então isso já é um processo de transformação que a gente está vendo na escola. Ou seja, isso veio agregar mais valores, ou seja, trouxe uma inovação em termos de ensino. E assim, como eu sempre falei, não foi só a tecnologia, foi a tecnologia aliada à formação sobre como melhor usar essa tecnologia, porque ela poderia até vir toda empacotada, quer dizer, os alunos recebiam os laptops e cada um ficava lá no seu computador só fazendo atividade. Mas por conta do programa de formação, as próprias escolas estão pensando, né, formas inovadoras, como você disse, de trabalhar educação e tecnologia. Muito bem. Professor,
Que transformações deverá ter o programa no momento em que se pensa em substituir o notebook por tablet? Foi muito interessante essa pergunta. Primeiro, assim, eu diria assim, que o UCA, como eu falei antes, é o paradigma para você pensar em qualquer uso da tecnologia daqui para frente. A tecnologia está ficando cada vez mais portátil, cada vez mais acessível, né? Então, os resultados do UCA vão mostrar tanto os aspectos positivos, quanto também as preocupações. Por exemplo, é preciso melhorar a infraestrutura das escolas, principalmente no tocante à eletricidade e à rede sem fio, acesso à internet sem fio. Né? No momento em que você agrega mais tecnologia, a carga elétrica das escolas aumenta. Então isso precisa ser reforçado. No momento em que eu quero ter equipamento que acesse a internet, eu preciso dotar as escolas disso. Então essas são questões de infraestrutura que têm que ser pensadas, independente de qual tecnologia você vai usar, se é laptop ou se é tablet. Com relação aos tablets, eu diria assim que a gente ainda tem muito que aprender e também essa tecnologia tem muito a evoluir. Muitos dos conteúdos, muitos dos programas que hoje rodam nos computadores, nos portáteis, não são adaptados para rodar nos tablets. Então o tablet ele se adequa mais, por exemplo, para trabalhos rápidos, como registro de imagens, registros de anotações breves, acesso a conteúdos na internet. Mas se você quer um trabalho assim mais elaborado, em que você vai ter que digitar um texto, analisar dados usando uma planilha, criar uma apresentação, o tablet não é o melhor recurso. Então, o ideal mesmo é que a gente possa ter assim, uma integração desses diferentes recursos na escola. Ou seja, em alguns momentos eu posso ter o laptop ou computadores disponíveis, em outros eu vou querer um dispositivo mais portátil, e aí a gente pode até pensar, por exemplo, nos celulares, à medida em que eles se tornarem mais acessíveis, né, os chamados smartphones. Então essas outras tecnologias podem vir a ser incorporadas e usadas nos momentos mais adequados. Eu acho que a experiência com os tablets com certeza vai ser uma experiência rica e vai mostrar alguns desses aspectos que a gente precisa se preocupar. Que transformações deverá ter o programa no momento em que se pensa em substituir o notebook por tablet? Foi muito interessante essa pergunta. Primeiro, assim, eu diria assim, que o UCA, como eu falei antes, é o paradigma para você pensar em qualquer uso da tecnologia daqui para frente. A tecnologia está ficando cada vez mais portátil, cada vez mais acessível, né? Então, os resultados do UCA vão mostrar tanto os aspectos positivos, quanto também as preocupações. Por exemplo, é preciso melhorar a infraestrutura das escolas, principalmente no tocante à eletricidade e a rede sem fio, acesso à internet sem fio. Né? No momento em que você agrega mais tecnologia, a carga elétrica das escolas aumenta. Então isso precisa ser reforçado. No momento em que eu quero ter equipamento que acesse a internet, eu preciso dotar as escolas disso. Então essas são questões de infraestrutura que têm que ser pensadas, independente de qual tecnologia você vai usar, se é laptop ou se é tablet. Com relação aos tablets, eu diria assim que a gente ainda tem muito que aprender e também essa tecnologia tem muito a evoluir. Muitos dos conteúdos, muitos dos programas que hoje rodam nos computadores, nos portáteis, não são adaptados para rodar nos tablets. Então o tablet ele se adequa mais, por exemplo, para trabalhos rápidos, como registro de imagens, registros de anotações breves, acesso a conteúdos na internet. Mas se você quer um trabalho assim mais elaborado, em que você vai ter que digitar um texto, analisar dados usando uma planilha, criar uma apresentação, o tablet não é o melhor recurso. Então, o ideal mesmo é que a gente possa ter assim, uma integração desses diferentes recursos na escola. Ou seja, em alguns momentos eu posso ter o laptop ou computadores disponíveis, em outros eu vou querer um dispositivo mais portátil, e aí a gente pode até pensar, por exemplo, nos celulares, à medida em que eles se tornarem mais acessíveis, né, os chamados smartphones. Então essas outras tecnologias podem vir a ser incorporadas e usadas nos momentos mais adequados. Eu acho que a experiência com os tablets com certeza vai ser uma experiência rica e vai mostrar alguns desses aspectos que a gente precisa se preocupar. Eu acho que a educação à distância, na verdade, vem mostrar que a distância que a gente fala não é a distância física, mas é a distância social.
Eu posso estar longe de uma pessoa, né, do ponto de vista espacial e do ponto de vista temporal, mas eu me relacionar com essa pessoa. E essa interação ela é fundamental para a aprendizagem, né? A gente pode trazer exemplos de educação presencial, em que está lá o professor falando lá na frente, os alunos escutando e talvez nem prestando atenção ao que aquele professor está dizendo, né? E do professor lá que, embora esteja presencial, não sabe nem quem são seus alunos. Ou seja, a distância é muito grande. E, por outro lado, a gente tem experiências de educação à distância, né, ou educação online, em que, embora as pessoas estejam todas longe fisicamente ou distantes, mas que há essa interação constante, tá certo? E eu falo isso de experiência própria mesmo, né? Hoje, por exemplo, antes de começar a sessão, eu estava lá na sala respondendo mensagem dos meus alunos dos cursos à distância, levantando questionamentos para ele, para mais tarde, hoje à noite eu tenho uma sessão de bate-papo com eles, de 7 às 8, nós nos encontramos para discutir. Tá certo? Na educação presencial isso é muito difícil, porque eu tenho horários pré-determinados, né? Agora, a gente tem que encarar a realidade. Existem dois grandes desafios que a gente enfrenta na educação à distância no Brasil. O primeiro é a questão da infraestrutura. As pessoas precisam ter mais acesso ainda a essa tecnologia, principalmente quando a gente vai para o interior do estado. Já melhorou muito, mas ainda precisa avançar bastante para que a população tenha esse acesso. E o segundo é o desafio de formar os professores para essa nova cultura. Nós temos uma cultura do presencial, da educação centrada no professor, que é muito forte e que precisa ser quebrada. E isso não é uma coisa rápida, isso leva tempo, né? Então esses são dois desafios que a gente precisa enfrentar para que a gente possa, talvez daqui a alguns anos, não falar de educação presencial e educação à distância, falar de educação, independente da modalidade em que ela aconteça. Muito bem. Professor José Aires, que é vice-diretor, não é isso? Da UFC Virtual. Exatamente. Pronto. Professor, eu gostaria que o senhor olhasse ali para todos que estão nos assistindo nesse momento e deixasse um recadinho para eles. Vamos lá. O recado que eu dou é assim, de otimismo em relação a esse uso das tecnologias, né? E que a gente possa fazer o melhor uso delas, sempre com um senso crítico, sempre procurando pensar de que forma eu posso me beneficiar, de forma eu posso interagir melhor através dessas tecnologias. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe. Vitrines da Vida, um programa que aborda fatos e aspectos comuns da vida real. Um programa que nos traz reflexões e análises a respeito do modo de vida das pessoas. Não percam o programa Vitrines da Vida, exibido às quartas-feiras e reprisado ao longo de nossa programação. Apresentação, Capelão Gerson Pires. Será que os computadores e suas formas tradicionais, como nós o conhecemos, funcionam em sala de aula? E os livros sobreviverão nesse universo digital? Falei um pouco sobre um histórico que a gente vem fazendo assim, aqui no Brasil. Desde 2003 a gente vem trabalhando com um olhar diferente para a tecnologia, assim, que a gente acredita que o computador, do jeito que ele vem padronizado, não é um formato interessante, assim, porque ele propõe um modelo muito tradicional do computador. Então a gente olha para essa peça de uma forma diferente. Então como é um jeito que a gente... Como se apropria dessa peça numa forma em que as pessoas se sintam mais
próximas daquela máquina. Então a gente vem das referências da meta-reciclagem, que é um coletivo de pessoas que trabalham com a apropriação tecnológica, e também de projetos como a Mimosa, que são jeitos que a gente chama de abrir a caixa preta. A gente desmonta o computador e monta ele num objeto comum do dia a dia, por exemplo, monta ele num carrinho de feira, ou numa lata de lixo, ou num carro de mão. E esse ato de você desmontar o computador e montar num objeto que você tem mais proximidade, isso faz com que você se aproxime mais da máquina. E com isso, assim, eu expus esse projeto que a gente vem fazendo desde 2003, e como uma evolução disso, a gente construiu um projeto chamado Cotidiano Sensitivo, que é uma sistematização dessas oficinas e a integração delas com a internet. Ou seja, não só desmontar o computador e colocar ele numa lata de lixo, mas, além de fazer isso, construir um canal onde as pessoas possam ver esse tipo de trabalho e trocar mensagens, ideias com essa máquina, assim, não só montar ela e usar para um fim comum, assim. Então, montar ela e fazer com que ela seja uma máquina de contar histórias, uma máquina de conectar pessoas, mesmo distantes, mas de certa forma próximas e conectadas. Ou seja, na verdade, isso seria um projeto, digamos, de cunho provocativo de ideias. Ou seja, eu tenho um computador, a minha forma, da minha maneira, não é sem ser aquele estilo padrão. Isso, imagina uma caixa de chocolate, que a gente sabe o formato que ela tem e o conteúdo que ela tem dentro. Sendo que ali está muito óbvio, a gente já sabe o que é que ela faz e o objetivo dela. Assim. Agora imagina um computador, quando a gente vai comprar numa loja, a gente sabe que ele é fechadinho ali, mas a gente não sabe o que tem dentro. Então por isso a importância de você abrir a máquina, tirar as coisas, olhar para ela e se apropriar. E isso aí, e explorá-la também. E isso aí entra também a parte do software livre, né? Porque quando você tem um ato de abrir a máquina e olhar e entender, você está seguindo a filosofia do software livre, que é pautada em 4 preposições, assim, que é uma que você tem o direito de usar a máquina, outra que você tem o direito de modificar a máquina, outra que você tem o direito de acessar o código-fonte e o direito de modificar esse código. Então, quando você cumpre esses 4 pré-requisitos, então você está no universo do software livre, que é o mesmo universo do hardware livre também. E como tem software, tem hardware. Então, hardware livre é aquele que o projeto do hardware é aberto. Então, você sabe exatamente qual componente está sendo usado, sabe como foi programado. Então, quando você usa esse tipo de preceito, você está seguindo uma filosofia livre. Então, a gente garante que eu abrindo aquela máquina, eu utilizando aquele código, outras pessoas poderão fazer aquilo também. Então, meio que funciona como um vírus, vai se replicando. Agora, um vírus do bem, assim, onde as pessoas usam e se conectam, de certa forma, podem transformar o seu espaço. Assim. Pronto, você falou em software livre. Então, de acordo com a sua visão, você como cientista, como você avalia a inserção desse projeto e a aceitação do público? Eu acredito que ainda um pouco... Hoje está bem mais fácil assim, falar de software livre, né? Porque se confundia muito com o que a gente chama de freeware, que são os programas gratuitos. Assim. O programa gratuito é aquele que é só gratuito, não tem esse preceito, essa filosofia de que, além do uso, você precisa compartilhar ou alterar o código. Então, como hoje esse conhecimento e esse assunto está mais fácil, está mais na boca das pessoas, de certa forma, os novos softwares e as novas plataformas que estão em rede seguem esse padrão de compartilhamento. Você olha o Facebook, você olha o Google, apesar de eles serem plataformas fechadas, proprietárias, elas usam da filosofia do software livre para lucrar em cima. Então imagina o Facebook como uma ferramenta onde você pode subir fotos, subir vídeo. Esse ato de você subir e compartilhar está muito no universo do software livre, mas por trás eles não são software livre. Então, apesar de terem novas ferramentas com a cara e com o coração do software livre, tem muita coisa que não é ainda. Então, vários problemas assim que eu vejo que pode acontecer pela frente, apesar de que com acesso às máquinas, assim, as pessoas podem
construir seu próprio software, construir sua própria plataforma, assim, ou hackeá-las, no bom sentido, esses espaços, assim. Como colocar a pedagogia nas novas tecnologias? Não, é isso que não pode acontecer. Quer dizer, você não pode pensar em que tem que colocar as tecnologias, a pedagogia nessas tecnologias. Ao contrário, as tecnologias elas são prenhes de comunicação e a função delas é justamente essa, é estabelecer uma rede horizontal de comunicação. Então a pedagogia quem coloca é um professor qualificado. Então o professor qualificado, quando ele trabalha ou com o vídeo, ou com a internet, ou com o computador, ou com o tablet, ou com o celular, ele vai trazendo para dentro da escola fazer com que este equipamento seja um equipamento pedagógico. Da mesma forma que ele faz com um capítulo de uma novela, que não é um material didático, e se ele souber trabalhar e quiser trabalhar, pode se transformar num importantíssimo material educacional. Eu não sei se é exatamente uma questão de um em prol do outro. Na verdade as tecnologias estão presentes na sociedade, são uma criação humana, a educação é algo necessário. A educação formal é algo necessário, então a escola continua. A escola não pode estar desvinculada do que é a realidade sociotécnica planetária. Então, uma escola que não tem isso é uma escola que está desconectada do momento contemporâneo. Então a escola tem que ter. Então no momento que a escola tem essas tecnologias, ela não pode simplesmente desconhecer que essas tecnologias, e aí eu estou falando do computador, das máquinas que possibilitam programar, do vídeo, da televisão, essas tecnologias, elas têm uma característica própria, têm uma linguagem, têm um jeito de se utilizar. Então, esses diversos suportes e essas diversas linguagens, elas vão entrar na educação, elas vão entrar na escola para montar aquilo que eu chamo de um ecossistema pedagógico de formação, que não é a mesma coisa do que consumo de informações. Elas são essencialmente elementos fortalecedores da diferença, porque a grande questão é, quando você não tinha acesso e essa possibilidade da gente estar aqui conversando e da gente de todo mundo participando e escrevendo, você terminava só conseguindo fortalecer as diferenças se essas pessoas se deslocassem fisicamente para um gueto. Hoje você não se desloca fisicamente e você tem possibilidade de estar entre os seus pares, entre aqueles que você mais se identifica, através da internet, através da rede. Então, na verdade, o que ela termina fazendo, ela possibilita que uma pessoa vivendo em Sobral, aqui no Ceará, possa produzir material cultural e material científico local, ao mesmo tempo que ele é planetário, porque ela está conectado, ela está antenado com o mundo. Então, hoje, o mundo contemporâneo favorece isso. Por isso, é importante das políticas públicas que ofereçam banda larga de qualidade para todo mundo. Quer dizer, se eu tenho uma cidade como Sobral desconectada e a capital Fortaleza conectada fortemente, eu continuo com a mesma lógica de distribuição de informação da capital para o interior, dos grandes centros para os centros menores, dos países maiores para os países menos importantes. É isso que a rede termina quebrando, essa lógica hierárquica de centros de distribuição. Quando eu falo de não entrega do computador, cultura digital, eu estou querendo me referir de que tudo na escola tem que estar articulado. Quer dizer, eu não vou supervalorizar uma máquina, não supervalorizar o computador. Quer dizer, eu quero dizer de que o computador portátil, o tablet, o celular, os laboratórios do Proinfo, a televisão, a biblioteca, tudo isso tem que fazer parte do que eu chamo, por isso que eu chamo de um ecossistema pedagógico, de tal forma que eu vou usar cada um desses instrumentos tecnológicos, cada um desses elementos tecnológicos em função das características das suas linguagens. Quer dizer, então o livro vai ter sua função de livro, o tablet vai ser a sua função de tablet, os laboratórios podem se constituir em grandes centros de produção multimídia, de tal forma que a escola fique toda inserido neste universo chamado cultura digital e com isso possa receber os diversos alunos, ou seja, os diversos autores que são os alunos e professores, cada um com a sua especificidade. Eu não preciso ter todo mundo tuiteiro como eu sou.
certo? Uns vão tuitar, outros não vão tuitar, uns vão gostar mais de vídeo, outros vão gostar mais de desenhar, outros vão gostar mais de ler livro impresso, e tudo isso é possível, tudo isso é muito rico, e é esta articulação entre tudo isso que vai fazer com que a escola seja uma escola muito rica. Aliás, hoje no jornal, num dos jornais aqui de Fortaleza, tem um belo artigo de Silvio Meira, né, sobre o fim da Enciclopédia Britânica online. A permanência dela online e o fim da Enciclopédia Britânica, como nós conhecemos a Barça, a Britânica, ou seja, a enciclopédia em livrão não existirá mais, não será mais atualizada, porque ela foi detonada pela Wikipedia, claro. E não foi por outra coisa, não é por uma mudança no mercado editorial da literatura ou do livro que a Enciclopédia Britânica está deixando de ser publicada impresso. É porque ela foi detonada por um processo colaborativo de produção de conhecimento. Então não é porque mudou a indústria editorial, é porque ela deste jeito não tem sentido, porque nós descobrimos um outro jeito de produzir verbete verbete analisando o conhecimento. Isso é um detalhe secundário, mas ele é na verdade principal. Porque senão você pode simplesmente fazer a análise de que a Britânica e tantas outras setores da grande mídia ou da grande indústria cultural pararam de funcionar porque mudaram as técnicas ou porque mudaram a lógica de mercado. Não, mudou porque nós mudamos a forma de nos relacionar com essas tecnologias. Nós mudamos a forma de produzir conhecimento. E tudo isso está mudando porque, na verdade, isso aí é do Reto Meyer, que diz que a quantidade de informação está dobrando a cada 11 horas. Agora, você imagina você imprimir uma enciclopédia a cada 11 horas. Não tem condição, é só online. A escola está mudando, temos que mudar o título desse papo hoje aqui também. Porque não é escola e novas tecnologias. Nós estamos falando em cultura digital. Nós estamos falando em ética hacker. Nós estamos falando em escola nessa outra concepção. Em última instância, nós não temos que falar em política para o uso de tecnologia na escola. Nós temos que falar, ou pior, de uso dos computadores na escola ou da internet. Nós temos que falar de construir uma política de TI para a educação. Então essa ideia ativista de pensar produção de informações, novas linguagens, tecnologia livre, hardware livre, software livre, tudo isso num grande caldo que possibilita essa mixagem é fundamental. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente se aproprie das tecnologias. Pense um pouquinho de como é que nasce esse torpedo do telefone celular. No primeiro momento, quando a indústria pensou nesse negócio, ela pensou como uma forma de distribuir mais informação. Ou seja, além de a gente receber informação que era enviada pela grande mídia, eles queriam invadir os nossos bolsos através dos nossos celulares para dar cotação de bolsa, notícia do tempo, informação sobre trânsito, ou seja, era essencialmente mais um meio de distribuição de informação. O que vocês, ou os vocês, na época que somos nós hoje, um pouquinho antes, fizeram? Nós percebemos que aquilo ali dava para ser, mais do que tudo, um meio de receber informação, um meio de fazer a gente se conectar horizontalmente sem passar por eles. Passa, né? Porque são eles que operam a tecnologia, mas não do ponto de vista de conteúdo, se a gente ficar atento a essas leis que querem bloquear tudo. Mas deixa isso de ladinho. Então nós nos apropriamos do telefone celular e começamos a dar a ele um outro uso. Um uso muito mais dinâmico, um uso muito mais ágil, um uso muito mais divertido, inclusive, de comunicação. Então, nós não temos, e aí de novo eu provoco a secretaria e as políticas públicas, nós não temos que ensinar as pessoas a se adaptarem às tecnologias ou aprenderem a usar as tecnologias.
Nós temos que criar condições para que as pessoas, que vocês e que nós, que somos um pouco mais velhos, possamos nos apropriar destas tecnologias, tomar ela em nossas mãos e colocar ela à disposição da gente trabalhar com uma perspectiva de produção e não de consumo de informação. Em última instância, quando a gente traz isso para a sala de aula, o grande confronto que a gente tem é entre criar e reproduzir. Quer dizer, nós queremos uma escola que seja uma escola que crie, fortaleza criativa, né? Ou queremos uma escola que reproduza o que é o comum. Então, o que a gente vê do ponto de vista da história do uso das tecnologias na educação? Praticamente uma evolução a partir da mesma lógica. Observem aí, já tínhamos os livros e eles viraram livros didáticos. Tinha os computadores e eles foram aprisionados nos laboratórios de informática para serem computadores didáticos. Tínhamos a TV e o vídeo e viraram a TV escola, o vídeo educativo. Temos os portais, temos a internet e criaram e aprisionaram os portais para virar portais educativos para distribuir informação. Temos os computadores no modelo 1 a 1 e de novo temos agora os tablets, temos todas as possibilidades de tratá-los como elemento de comunicação e aprisionamos ele com pedagogia. Ou seja, há uma certa paranoia de governantes em dizer que nós vamos distribuir computadores porque eles ajudam a criação. Então nós queremos aí entupir os computadores com pedagogia embarcada, ou seja, a gente insiste em dizer que está distribuindo tablet educativo, está errado, nós estamos distribuindo tablet, computadores pedagógicos, não são computadores pedagógicos, são computadores. Um professor qualificado vai pegar o computador e aí ele vai ser pedagógico. Eu vou distribuir um livro, aí o professor qualificado vai fazer esse livro didático. Não é o livro que nasce didático, é o professor que transforma ele em didático. Ou não, e é o que na verdade é o que está acontecendo. Ele vem para uma feira que possa ser essencialmente comercial, no momento que ele discute a feira virou didática, ela virou pedagógica no sentido de que ela possibilita aprendizado, possibilita mudança de comportamento. Um capítulo de uma novela é material didático? Claro, desde que eu tenha um professor qualificado para fazer isso. E aí eu proponho 3 elementos fundamentais, no mínimo, né? Que seriam o que eu chamaria de as bases de uma política de TI para as escolas. A primeira é que tem que articular diversas áreas, quer dizer, eu sei que é difícil uma prefeitura que tem uma base, vínhamos falando isso também, uma base de apoio com diversos partidos, compreender de que Secretaria de Cultura tem que falar com Secretaria de Educação, Secretaria de Educação e Cultura tem que falar com Ciência e Tecnologia, tem que falar com Indústria e Comércio, tem que falar com Infraestrutura, mas tem que falar. Quer dizer, ou o governo ou os governos compreendem esta dimensão, ou não adianta, porque não é política de educação, não é política. A escola, na verdade, ela depende de tudo isso, ela depende de uma política de saúde. Se os meninos chegam lá sem condições de saúde, não tem escola funcionando. Temos que compreender que estas tecnologias são de comunicação, e aí eu concordo, Paulo, plenamente com um dos maiores desafios, Davi, que vocês têm aí, quer dizer, a questão da rede. E olha, se vocês dizem que vocês têm desafio na rede, imagina a gente, por 2 razões. Uma, porque especializado em rede cearense é mais do que qualquer um. E segundo, porque eu conheço ao longo dos anos o investimento que vocês vêm fazendo no Estado, não é só na Prefeitura, em todo o Ceará, é histórico esse exemplo, na implantação de fibra ótica no Estado, fibra ótica em Fortaleza. Então ela é uma tecnologia de comunicação e não de consumo offline de informação, e eu agradeço aí a minha querida colega Maria Helena Bonilla, na discussão dessa frase. Depois, um terceiro princípio é que a tecnologia não é para ensinar conteúdo. Eu acho que esse é o ponto fundamental, quer dizer, não é a função de distribuir computador, tablet para ensinar conteúdo.
A questão do ensino e da aprendizagem são tratadas pelos professores, pelos alunos, com as tecnologias e não dentro da tecnologia o conteúdo para ser ensinado, mesmo porque não é ali na secretaria, na prefeitura de Fortaleza, nem da Bahia, nem de Salvador, nem no estado, nem no Brasil, que nós vamos produzir conteúdo para oferecer para a escola. O conteúdo está sendo produzido por todos nós no mundo inteiro, felizmente. Como podemos ver, apesar de todos os avanços tecnológicos, existe ainda uma necessidade de adequação, uma necessidade de tornar a tecnologia cada vez mais presente em sala de aula para tornar essas aulas um pouco mais atraentes e participativas. A ideia geral não é abandonar o quadro negro, e sim unir formas clássicas de ensino com o uso de novas tecnologias em sala de aula. Gostou das entrevistas? O Mais Saber vai ficando por aqui e até a próxima!